Olá, sejam bem-vindos. Esse é o entrevistado da semana do Brasil61.com. A partir de agora, você acompanha um bate-papo exclusivo com a secretária especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Governo da Presidência da República, Débora Arocha. Lembrando, essa entrevista você acessa nas redes sociais e no canal do Brasil61.com no YouTube. Não se esqueça de deixar seu comentário, de curtir e compartilhar. Secretária, muito obrigado por nos receber. Marquesan, para mim é uma honra estar aqui com vocês, ter a oportunidade de conversar com vocês nesse momento tão importante da história do nosso país e a capilaridade que vocês têm. Vocês vão nos ajudar a levar informação a todos os lugares do país. Isso é fundamental. Em que posso ser útil? Fique à vontade, pode perguntar. Perfeito. Bom, mais uma vez, muito obrigado. E para começar, a Secretaria de Governo lançou o Guia do Novo Prefeito Mais Brasil para orientar os novos chefes dos executivos nacionais, dos executivos municipais, que devem assumir agora em 2021. Então, secretária, qual que é o principal objetivo do guia para os novos gestores? A gente, quando fez uma avaliação do perfil dos candidatos, a gente viu que havia uma proporção muito grande de candidatos a prefeitos, antes da eleição se concretizar, que tinham pouca experiência no serviço público. Então, o que a gente fez? Começamos a trabalhar num guia que desse os alertas para um gestor que veio da iniciativa privada de que pontos essenciais ele não pode deixar de cumprir. Aspectos legais que ele precisa cumprir para atender demandas de órgãos de controle, para atender demandas dos ministérios, informações que ele teria que saber, obrigatoriamente. Quando nós tivemos o resultado da eleição, isso se concretizou, certo? A gente tem 3.000 e poucos prefeitos, certo? Que são prefeitos que não têm experiência na área pública, e tem 2.000 e poucos prefeitos que já tiveram mandato de prefeito. Mas reeleitos, nós só tivemos 900 e poucos. Então, o que você verifica é, a grande maioria dos prefeitos, eles são de primeiro mandato, certo? E estão vindo da iniciativa privada, das diversas formações. Então, a gente disse, olha, vamos fazer um guia. Eu brinco dizendo assim, tem que ser tipo um guia da noiva, sabe? O que você precisa fazer no primeiro dia, o que você precisa fazer no segundo dia, quais são os pontos que ele não pode deixar de passar, para que ele não perca oportunidades essenciais na gestão do município dele. Perfeito. Bom, e nesse sentido, então, secretária, como é que vai funcionar a plataforma interativa Mais Brasil? A plataforma Novo Prefeito Mais Brasil, a plataforma Mais Brasil é uma plataforma de transferência de recursos, fica no Ministério da Economia. Perdão. A plataforma Novo Prefeito Mais Brasil, ela funciona com um site interativo, nós temos também um PDF interativo e vamos estar postando mensalmente, certo? Mais de 20 vídeos com alertas. A gente sabe que o tempo do prefeito é muito escasso. Ele não tem tempo de pegar e ficar assistindo vídeos longos. Então, serão vídeos rápidos, de 3 a 5 minutos, de gestor para gestor, onde um gestor que já atuou na ponta, já atuou em estado ou município, fala claramente para o gestor, certo, da experiência dele e do que pode ser feito. Por quê? Com isso, vai fazer com que esses prefeitos ganhem experiência de uma forma rápida. Porque hoje a gente tem 2 desafios. Pense comigo. Eu confesso a você que eu brinquei com alguns prefeitos que vieram me visitar nos últimos dias, prefeitos eleitos, e perguntei se eles tinham feito teste de sanidade, certo? Porque só com muita coragem para assumir gestão municipal nesse ano da pandemia com os desafios que a gente está enfrentando. São homens e mulheres corajosos que estão saindo das suas vidas privadas, entrando na vida pública, certo? Para poder fazer o melhor que eles acreditam para o país. Mas falta, muitas vezes, um conhecimento básico das regras de funcionamento. Então, o que a gente fez? A gente pegou gestores experientes, com experiências exitosas, certo? Que deram certo, e está trazendo esses gestores para fazer vídeos curtos para falar para o outro gestor. Sabe aquela conversa de mulher para mulher? Sabe aquela conversa direta, sabe, de homem para homem? Exatamente isso. Naquela conversa de pé de ouvido que diz, olha, isso você tem que tomar atenção, tal situação não pode deixar passar. São esses vídeos curtos de gestor para gestor. Além disso,
nós fizemos também os vídeos do diálogo federativo. O diálogo federativo, ele mostra a mesclagem, geralmente, com um representante, certo, de um órgão federal, um representante de estado e um representante de município. Isso faz com que ele comece a perceber que algumas políticas públicas ele só consegue executar integrando essa atuação entre os estados, os municípios e o governo federal. Então, normalmente, o prefeito só descobre isso, o prefeito de primeiro mandato só descobre isso no final do primeiro ano. Ele descobre por ensaio de tentativa e erro. O que a gente está tentando com o Guia Novo Prefeito Mais Brasil é evitar os erros e trazer para ele já experiências estruturadas, que ele poderá seguir ou não, mas ele vai ter acesso a essas boas práticas. E essas informações vão ficar disponíveis. A escolha, se ele vai usar essas informações, é dele. Mas só ter acesso de forma simplificada poupa muito tempo. Perfeito. Bom, teve um ponto interessante que você tocou, e eu gostaria de saber, né, se essa grande diferença entre as regiões do país e suas diversas classes sociais dificultaram a elaboração desse guia, né? E, além disso, se ele apresenta distinções de orientações a depender do tamanho do município e do seu desempenho econômico. O que a gente fez? A gente trouxe palestrantes para falar de todos os lugares do país. Eles gravaram informações. Então, você vai perceber no guia o sotaque de todas as regiões. A gente não quis dar uma identidade Brasília. A gente não quis só que os órgãos do governo federal falassem. A gente trouxe pessoas da ponta, dos estados, dos municípios, certo? Também para falar das suas experiências. Então, você vai ver o porquê e a experiência de cada local disponível. Nesse guia dos 100 primeiros dias, a gente já trabalhou dessa forma, com gestores federais, com gestores estaduais e gestores municipais, todos que passaram por experiências municipais, certo? Ao longo do ano, você vai ter vídeos todo mês, que a gente vai estar postando, certo? E a gente vai trabalhar essas temáticas cada vez mais regionalizadas, para ficar mais fácil. Pense comigo. Uma realidade que um prefeito enfrenta, um prefeito da região norte enfrenta, por exemplo, na região norte, ele enfrenta realidades tipo enchente, que já é sazonal num determinado período do ano, certo? Ele já sabe o período da cheia, ele já sabe que não pode fazer obra naquele período. Então, ele vai poder viver experiências de prefeitos que conseguiram executar boas obras, certo? E outros gestores que executaram boas implementações, boas políticas públicas, mesmo num contexto adverso. Se você vai para o sul, por exemplo, a região sul, nesse último ano, teve vários ciclones. Se for o estado de Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul, Paraná, sofrem outros efeitos. E a gente vai adaptando. Os estados do Nordeste passaram pela seca. Então, ele vai poder trocar experiência, certo? Também nessa rede que a gente quer formar, com outros prefeitos da mesma região, ou ex-prefeitos ou ex-gestores que atuaram, por exemplo, na gestão municipal e agora estão nas gestões estaduais ou agora estão no federal. Eu, por exemplo, já atuei em gestão municipal, já fui secretária municipal de educação, já atuei em gestão estadual, já fui superintendente do estado na área de modernização e hoje estou no federal. Então, a gente traz esse olhar da ponta para cá. Isso, primeiro, nos enriquece do ponto de vista da gente ter políticas públicas que serão mais efetivas e ajuda profundamente o gestor lá da ponta, o prefeito, o secretário, porque ele vai conversar com alguém que já sentou na cadeira dele, certo? Já passou pelas mesmas dificuldades, já enfrentou os mesmos desafios. É muito importante esse apoio nesse momento. Perfeito. Bom, dando continuidade aqui, secretária, na sua avaliação, né, quais são os pontos mais relevantes do guia, se você puder destacar, né, e por que eles ganham esse destaque na sua avaliação? Nós tivemos um cuidado de dividir o guia em 5 grandes eixos. Tem uma parte do guia que é especificamente para o prefeito. Ele precisa ler aquela parte que dá orientações específicas para quem é prefeito em qualquer município brasileiro. E também os eixos território, o eixo social, o eixo financeiro e o eixo governança, que é o eixo que fala muito do papel do centro de governo.
O centro de governo no município, ele geralmente é feito pela Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, certo? E a Secretaria de Planejamento. Tem alguns casos que o papel da administração e do planejamento são casados, certo? Algumas situações que você tem um casamento disso em alguns municípios, certo? Tanto o papel do controle interno para atender os requisitos de governança. Porque hoje, além das N legislações, eles recebem também demandas dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunais de Contas, e muitas vezes ele fica dizendo assim, atendo quem? Atendo o que primeiro? A gente está tentando organizar, dando uma ordem de prioridade e dando uma sequência lógica no tempo, para que ele saiba que passo precisa ser executado em cada data. Sabe, fazendo uma analogia, sabe aquela ideia de um calendário escolar, que diz o período das provas, etc e tal? O Guia dos 100 Primeiros Dias tem um calendário com alertas. Assim ele vai ter condição de não se perder em nenhum deles, certo? E saber cada uma das ações. É importante que o prefeito conheça, é importante que o secretariado dele conheça, que os assessores dele conheçam. Mas se ele não conhecer, como vai ficar para ele poder demandar da equipe? Maravilha. Bom, chegamos ao final do nosso bate-papo. Débora Arocha, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Marquesão, eu quero agradecer a você, agradecer primeiro a Deus essa oportunidade de servir, certo? Servir ao nosso povo, servir ao nosso país, e que nós possamos enfrentar juntos esse desafio de um ano que já começa com a pandemia rolando, certo? De prefeitos que estão assumindo seus cargos agora nesse grande desafio, esses homens e mulheres corajosos que estão assumindo seus mandatos, e dizer que eles não estão sozinhos. Nós estamos junto com eles de mãos dadas, independente de bandeira política, certo? Para que possamos ajudar. Nós somos um governo que é o governo de todo o país, independente de bandeira política. Estamos aqui para servir, para ajudar, certo? E para apoiá-los nessas ações, no que eles precisarem. Contem conosco. Muito obrigada. Eu agradeço. Até uma próxima oportunidade, Débora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.